E aí, bebeu uma água, fez uma pausa, respirou, beleza. Então vamos lá, vamos pegar a canetinha e fazer muita questão, tá? Mas eu trouxe aqui algumas pra gente fazer, né, no vídeo, para ajudar a fazer alguns comentários. Vamos lá? Pessoal, questão 1 fala sobre Guerra Fria. Vamos lá. No período da Guerra Fria, havia a divisão do continente europeu em duas partes, com áreas de influência política e econômica distintas. Então, ele está falando da cortina de ferro, tá? Ao longo de quase toda a segunda metade do século XX, a Europa foi marcada pelas diferenças ideológicas que dividiram o continente em dois conjuntos de países. Ele não diz quais são, mas você, muito bem esperto, sabe que está falando do capitalismo dos Estados Unidos e do socialismo da União Soviética. No período, a Europa foi regionalizada da seguinte forma: Europa setentrional, que reunia os países capitalistas, e a Europa meridional ou sul europeu, que reunia os países socialistas. Pessoal, a gente estudou que não é norte e sul, né? É leste e oeste. Aula de cartografia, para você lembrar. Então, letra A não está correta por conta disso. B, Europa meridional, que reunia os países capitalistas, e Europa setentrional ou norte europeu, que reuniu os países socialistas. Ele só inverteu, né? Continua sendo o eixo norte-sul aí, não é o caso como a gente viu. É lá, leste-oeste. C, Europa ocidental, que reuniu os países capitalistas, e Europa oriental ou leste europeu, que reuniu os países socialistas. Exatamente isso, tá? Lembra da Alemanha? Reparte ela no meio e você vai ver. Leste é o lado direito, né? Leste está mais próximo da União Soviética. O lado ocidental é o lado oeste, né? Lado oeste é o lado esquerdo, tá? Então, Europa ocidental, ocidente está do lado esquerdo, oriente está do lado direito. Tá? Oriente é leste, ocidente oeste. Então, Europa ocidental, capitalista, Europa oriental ou leste europeu, lado socialista. Então, essa aí é a alternativa correta. Deixa eu ver se dá pra marcar aqui. Dá. Vamos ver as outras alternativas, tá? D, Europa oriental ou leste europeu, que reuniu os países capitalistas, e Europa ocidental, que reuniu os países socialistas. Ele inverteu, então você tinha que tomar cuidado com essa alternativa. Letra E, Europa ocidental, que reuniu os aliados da União Soviética, e Europa oriental ou leste europeu, que reuniu os aliados dos Estados Unidos. Ele falou a mesma coisa, só que com palavras diferentes da letra D, então também tá errado. Beleza? Tranquilo? Então isso aí, na verdade, é aula de cartografia, né? Só que misturado com conhecimentos de Guerra Fria. Outra questão de Guerra Fria, mas agora vai inserir, ó, a C aí, tá? A C. Com o fim da Guerra Fria, a criação da comunidade de Estados independentes objetivou manter laços e relações de cooperação entre os novos países que se tornaram independentes da União Soviética. Entre seus objetivos podem ser citados... Pessoal, vamos lá. O que ele quer? Tá. Ele diz o seguinte: você vai ter que olhar as frases alternativas e vai ter que dizer quais são as corretas, beleza? Então vamos lá. 1. Possibilitar acordos e políticas comerciais entre os países membros. Só lembrando que a comunidade dos Estados independentes não são um bloco econômico. O bloco econômico é a União Europeia, certo? Não confunda. Então, a primeira está incorreta, beleza? Deixa eu abaixar aqui para você ver. O item 1 diz respeito ao que ocorre... Ele botou o corvo, foi mal. Fui eu que botei. Ao que ocorre nos blocos econômicos. A CEI não é um bloco econômico, com legislações comerciais comuns entre os países membros, tá? Então, essa parte aí que ele falou, econômica, tá errado. Políticas comerciais, acordos, políticas comerciais, então tá errado, beleza? 2. Definição de política externa e de defesa comum? Sim, eles têm essa relação por conta principalmente da Rússia, como a gente falou, né? A Rússia, ela apoia muito os países na questão bélica militar. Então, existe, sim, uma definição de política de defesa envolvida entre eles, tá? Então, essa alternativa está correta. 3. Discutir questões relacionadas a direitos humanos.
também tem relação com isso. Estabelecer diálogos nas áreas econômicas, política e militar entre os países membros. Beleza, Mayara, você falou que a parte econômica estava errada lá no número 1. E na número 4 ele diz que existe diálogo nas áreas econômicas. Perfeito. Diálogo. Existe trocas, ideias, tipo, vamos trocar aqui uma conversa sobre como é que está a sua economia. Mas não necessariamente a assinatura de acordo de políticas, né, econômicas. Então, na verdade, o que é esse grupo, né, essa comunidade dos Estados Independentes? É um grande grupo que tem ainda históricos e marcas, né, por terem sido um único território anteriormente. Então eles ainda têm algumas trocas de ideias, algumas defesas territoriais, lógico que vão ter aí também algumas trocas comerciais, né, facilitadas, mas nada institucionalizado, né. Então a número 4, né, ela fala de uma forma geral nessa questão dos diálogos, nessas trocas, né. Então, nada institucionalizado com um acordo ou com um bloco econômico, como a gente viu, certo? Então, se as 3 últimas estão corretas, a alternativa D é a que marca, né, todos os itens menos a número 1, tá certo? Show de bola. Questão 3. O navio humanitário Open Arms chegou na quarta-feira, 2018, ao porto de Barcelona, com 60 migrantes, entre eles 5 menores resgatados à deriva do Mediterrâneo e acolhidos pelo governo espanhol após serem rejeitados pela Itália. Olha só, acabei de falar da Itália, que ela sempre tem alguma treta aí com essa questão dos migrantes, tá? Então preste atenção nesse nome, tá? Na marca da Itália, tá? Pois bem, em relação ao mar Mediterrâneo, podemos afirmar que situa-se entre... Pessoal, isso aqui... na mata, muito fácil essa questão, né? Mas serve para que você consiga se orientar e saber dessa política, né? Dessa dinâmica política atual, né? Pois bem, o mar Mediterrâneo situa-se entre quais continentes? A gente viu, né? Europa, que é o que está sendo o receptor desses imigrantes, Ásia, que vai ser a parte do Oriente Médio, e a África, né? Que é o continente aí ao sul do Mediterrâneo, beleza? Aqui mais uma vez a imagenzinha para você ver, para você não se esquecer, né? O mar Mediterrâneo. E temos aí esses territórios bem diferentes, né, em suas políticas e suas culturas, mas que coexistem no mesmo território desse mar, tá bom? É o maior mar intercontinental do mundo, possuindo uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, a comunicação direta para o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar, né, que é o que eu mencionei ali para vocês. Inclusive, ó, marquei aqui, ó, uma estrelinha para você ver, tá? Esse aí é o Estreito de Gibraltar, tá? E também a comunicação com o Mar Vermelho através do Canal de Suez. Gente, também é importante, tá? Para geografia, né, do local. Olha só, vou marcar aqui com uma estrelinha vermelha para você ver onde é que tá o Canal de Suez, tá? Esse é o Mar Mediterrâneo, você tá vendo? E abaixo ali, ó, bem coladinho no Egito, você vai ter o Mar Vermelho, que vai ser ligado pelo Canal de Suez, também que é um canal muito importante para as trocas comerciais, principalmente de petróleo, beleza? Nessa região aí do Oriente Médio, tá? Show de bola? Então, estamos super entendidos de mares, né? Beleza. Pra gente fechar, acho que é a última, né? Vamos falar sobre a questão do Brexit, tá? Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, é correto afirmar? Então ele quer a alternativa correta. Vamos lá? Vamos ver aqui. Com a saída do Reino Unido, criará um bloco econômico visando o livre comércio com outras nações que também deixaram o grupo. Pessoal, ninguém deixou o grupo ainda, tá? Existem só rumores, enfim, mas não existe nada definido. Então, essa questão de criar um novo bloco econômico, olha, pode até ser que isso seja verdade nos próximos episódios aí dessa história, né? Dessa geopolítica. Mas ainda não há nada confirmado, então você não pode marcar isso como correto, beleza? B. Os ingleses obedeceram ao tratado com os Estados Unidos e manterão apenas comércio com esse país. Os Estados Unidos, pessoal, nem faz parte da União Europeia, então, pelo amor de Deus, marca isso aí como errado, tá?
C. A libra esterlina, moeda do Reino Unido, despencou e atingiu o menor valor frente ao dólar em 31 anos após a divulgação do resultado do referendo. Pessoal, isso é muito verdade. Isso causou um grande arrependimento, inclusive, tá? De uma grande parte da população que votou na época a favor da saída, tá? Do Reino Unido, da União Europeia. Quando vocês podem perceber isso diariamente quando vocês mexem aí, quando vocês veem notícias, né, no jornal. Sempre quando acontece algum tema polêmico, né, alguma preocupação que vai causar, alguma decisão política que vai causar alguma preocupação no cenário internacional, existe uma variação, né, alguma mudança na bolsa de valores, né, internacional. Então a gente sempre percebe que o dólar, né, ele é a referência, né, das moedas perante as outras moedas, né, internacionais. Então, quando a gente teve essa notícia do Reino Unido que ele realmente ia pedir o pedido do Brexit, né, ele teve a libra, que era a sua moeda, né, ele sempre teve a moeda dele, a libra, mas também se utilizava do euro, né, em algumas situações. Então, quando ele soube o mundo, né, soube dessa saída, né, que foi realmente confirmada, houve uma instabilidade de saber, mas e agora? Como é que vai ser? Eles não vão usar mais o euro? Eles vão usar só apenas a libra? Né? Como é que vai ficar essa situação? Então, isso acabou gerando um desgaste, né, na moeda, houve uma queda na sua valorização perante o dólar, que o dólar, né, é a referência mundial, tá? Por isso que a gente sempre fala em relação ao dólar, tá? É isso. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente começou a ter os índices muito grandes do coronavírus, né, número de mortes, né, o real começou a desvalorizar muito e o dólar começa a aumentar, né? Porque o dólar é a nossa referência de moeda, tá? Então, é mais ou menos isso. Quando tem mudança política aqui no Brasil também, né? Então, sempre tem relação com isso. E o mesmo aconteceu com o Reino Unido quando ele anunciou essa saída do Brexit, tá? Então, por isso que essa é a alternativa correta. Vamos olhar as outras. D. O Reino Unido fará a opção de utilizar o dólar americano como moeda vigente em sua economia. Não faz sentido algum, tá? Ele não está fazendo um bloco econômico com os Estados Unidos novo, tá, gente? Até que se saiba, tá? Então, não tem mercado comum entre Estados Unidos e Reino Unido. A saída da União Europeia foi um ato de rebeldia de seus jovens socialistas que buscam mais liberdade. Pessoal, não tem relação com o socialismo, não tem relação com questão política nesse sentido, tá? São outras relações econômicas de liberdade, mais no sentido dessa questão que a gente falou, da migração e da independência econômica, tá? Que eles não querem se aliar a esse bloco que eles acham que está se diversificando muito, coisa que não era, né, no passado, como a gente viu lá no início da fundação da União Europeia, tá certo? Não União Europeia, né? Eram as comunidades europeias da época. Beleza? Tranquilo? Pessoal, a gente falou um monte de coisa interessante, né, sobre esse bloco, sobre esse continente europeu, tá? Eu sugiro que vocês, lógico, sempre tem muita coisa para estudar, é sempre importante agregar mais conhecimento, tá? Mas eu trouxe aqui hoje para vocês os tópicos mais frequentes, tópicos mais presentes aí no mundo atual, do vestibular, de concurso, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês, tá? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, perguntar mais coisas, né? E procurem mais exercícios para fazer, que é sempre bom, tá bom? Pessoal, até a próxima!